Bom dia, irmãos, graça e paz. Pronto, hoje me deu a oportunidade, né? Então, é aquilo que eu tenho aqui em mãos, né? Para transmitir para os irmãos, foi através de uma frase de John Wesley. Eu li isso e achei interessante. E é algo que é bíblico, muito bíblico, né? Que diz assim: faça o bem quem puder, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. E essa frase é do nosso grande evangelista John Wesley. E eu queria muito que vocês abrissem suas Bíblias, 1 Tessalonicenses 5:15. Essa é uma frase que nos incentiva, né, na prática do bem e não desistirmos, né? Mesmo que a situação seja desfavorável, aquilo que está ao nosso alcance, a gente não deixar de fazer o bem a alguém. 1 Tessalonicenses 5:15. Amém? O texto diz assim: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros. Eu não sei se tem outras versões, mas é a que eu tenho em mãos aqui. Quando nós retribuímos o mal por mal, nós estamos pagando a mesma moeda daquilo que o mundo, né, dita, né? E Cristo, ele veio exatamente para trazer essa mudança de mentalidade. Porque qual é a diferença entre o justo e o injusto? Se nós praticarmos injustiça, nós não seremos justos, né? Nós não andaremos em justiça. E o Senhor, ele, quando nos chama, ele também traz a proposta de uma transformação de caráter. E isso pesa muito mais do que o efeito do poder na igreja, né? Nós somos muito atraídos pelo poder da manifestação de milagres, de sinais. Isso nos chama muita atenção. E isso é bom, né? É bom, chama atenção e é bom. Entretanto, isso não é o mais fundamental na vida da igreja. A igreja, ela é um organismo vivo. E quando a proposta de Cristo, quando Deus, né, nos chama, a proposta dele é que nós sejamos parecidos com Cristo. E essa proposta de ser parecido com ele é colocar em nós o caráter do seu filho. E isso é mais importante. Como que eu vou mostrar ou demonstrar esse caráter? Não há uma coisa melhor do que a pessoa que está do seu lado aí, né? O seu vizinho, o seu colega de trabalho, é o melhor lugar para você demonstrar Cristo. Porque quando nós fazemos o bem a quem está próximo de nós, nós estamos revelando Cristo. Nós somos aqui como diplomatas, né? Representantes do reino dele, somos aqui representantes deste reino. Então, quando pesa entre ter o poder, e isso é bom, mas entre manifestar, né, o caráter de Cristo, isso pesa muito mais. Porque se alguém fala que te ama, isso é bom, mas alguém que demonstra que te ama é muito melhor, né? Mesmo sem palavras, né? Então, quando alguém pode fazer o bem e está ao seu alcance, e a gente não deve de forma alguma negar, né, o favor ou o benefício, né? Tá nas suas mãos, por que não, né? E nós sabemos que todas as vezes que nós estamos fazendo o bem para alguém, nós estamos semeando em um terreno, nós estamos de alguma maneira plantando, ou como a palavra diz, lança teu pão sobre as águas, né? E que depois de muitos dias você o encontrará. Então, você tem um retorno. Eu não devo fazer para ter o retorno, né?
nas pessoas, mas Deus não é injusto, não fica devendo nada para ninguém. Todo favor e todo bem que nós, de alguma maneira, fazemos, nós somos retribuídos, né? O céu viu, e não é só o céu que vê, o céu, a terra, os homens e o próprio inferno vê aquilo que nós fazemos. E quando Deus fala sobre Jó, fala do homem que ele é, da sua fidelidade, né? E fala para o próprio Satanás, né? Olha meu servo Jó, né? Fala sobre a sua devoção por ele. Então os seus atos de bondade são computados, né? Ou como diz lá em Malaquias, existe um rolo que está sendo escrito ali em memória de tudo que nós fazemos. Então, alguém pode dizer, mas hoje todo mundo é esperto, hoje todo mundo quer se dar bem. É verdade, todo mundo quer se dar bem. É verdade que nós queremos estar bem, mas se dar bem, às vezes, é o que soa mal, porque às vezes essa questão de se dar bem é à custa de alguém. E isso é mal, né? A esperteza, né, é uma inteligência para o mal, onde a gente quer se dar bem às custas de outra pessoa. E quando eu vi essa frase, eu achei interessante, porque esse tema é um tema muito fundamental na igreja. Muito fundamental, porque às vezes o que acontece? Quando às vezes a gente está no ambiente da igreja ou no ambiente social, a gente está disposto a dar. E a gente às vezes nem sempre vai ter o retorno ou a gratidão que às vezes a gente gostaria de receber. Mas só que isso não pode nos desanimar. Não pode deixar a gente voltar atrás ou dizer assim, não vou fazer mais, né, vou desistir. Não devemos, porque o seu banco é celestial. A moedinha está caindo lá. Então, tudo que nós estamos aqui praticando, tudo que seja um copo de água que você ofereça, Deus está vendo, Deus está enxergando. E não faça isso pensando assim, olha, que o pastor me veja que eu estou entregando, né, que ele me abençoe através disso. Não, que o Senhor me veja, que o Senhor sinta feliz nas práticas que eu estou fazendo, que aquilo seja um motivo de alegria, que eu seja um motivo de alegria para o meu Pai Celestial, que isso possa chamar a atenção dele, que como Jó foi chamada a atenção, né? Chamou a atenção, que nós sejamos um motivo para chamar a atenção do Senhor. Lá em Romanos 13, 10 diz assim, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o mal cumpre a lei, toda a lei, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? Alguma versão diferente. Então, a gente entende que todas as vezes que Deus está nos ensinando através desse texto aqui a amar o próximo como a nós mesmos, e quando cumprimos isso, estamos também praticando o bem, né? Como um mandamento que Ele nos dá. E aí, quando você fala de mandamento, você vai entender que lá está, não matarás, é o bem que você está fazendo. Não roubarás, não adulterarás. Então, quando nós estamos praticando o mandamento do Senhor, nós estamos cumprindo a lei, né, que na sua maior parte está relacionado ao próximo. Isso significa que o bem que eu faço é para Ele ser visto através de nós, né? É através das nossas ações e reações, porque também não é só o que eu entrego ali naquele momento, às vezes calculado ou pensado, eu vou fazer isso. Mas também quando às vezes nós somos apanhados em alguma situação, né? Imagine você surpreendido em uma situação. Você não tem tempo de calcular ou pensar, né? Assim, muito tempo, o que vai falar ou vai fazer. Então, quando nós carregamos e fazemos, é uma prática, é como exercitar um músculo, né?
está ali sempre nessa prática, é automático você reagir também bem, responder bem às outras pessoas, mediante às vezes a uma afronta. Imagine, você está no trânsito, né? Existe muito isso, e as pessoas às vezes de repente se viram contra você e se acha com a razão, e você sabe que você tem razão, mas às vezes é melhor abrir mão da razão para ter paz, para estar em paz, a não ser que seja um caso de injustiça, né? Uma caso de morte, mas no mandamento fala não matarás. No mandamento fala não roubarás, e isso também envolve o nosso coração. O matarás, às vezes mata-se no coração das pessoas, mata-se, né? Rouba também em outras atitudes. Então Deus espera que nas nossas ações e nas nossas reações revelemos o próprio Cristo em nós. Então não dá para mascarar, não dá para ser fruto de plástico, porque não vai ter nada lá dentro. Não dá para mascarar uma santidade ou uma vida, né, de humildade com Deus. É uma busca constante. Quando Jesus falou, aprendei-vos de mim, significa que nós temos que ir em busca desse crescimento, desse aprendizado. Para que sejamos humildes, mansos, né, e tenhamos uma resposta que agrade ao Senhor. E Gálatas 6, esse é o texto que eu quero encerrar aqui. É uma pequena reflexão, irmãos. Entendemos que tudo que nós agimos em amor, nós estamos aí em cumprimento dos próprios mandamentos do Senhor, né? Gálatas 6 fala assim: não cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita, ou a colheita, né? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os da fé, né? Os domésticos da fé. Então, tá aqui um texto, se você quiser ter uma base, né, para entender na profundidade disso, tá aqui um texto para você se mergulhar. Se você acha que não deve fazer, tá aí uma motivação para você fazer. Se você está desanimado de fazer, olha aí a injeção de ânimo para você fazer, porque você não espera, né? Não deve. Eu acho que a expectativa de um cristão é quem é o seu Senhor, ele que está pronto a te recompensar. Ele é o Deus que está pronto a te galardoar. Ele é um Deus que te percebe, te vê aonde você está, mesmo nos lugares mais remotos que possa ser, mesmo que você esteja fazendo, como às vezes eu faço, né, o meu serviço sozinha. Eu sei que não está lá o meu patrão, né, presente, mas está eu e Deus. Eu sei que o bem e o favor que eu faço, o Senhor está vendo. E também o mal, né, vou dizer assim, né? Mas eu tenho para mim e para minha reflexão todos os dias que, por mais que não seja recíproco, né? Não tem nada a ver sobre os outros, tem a ver sobre nós. Tem a ver sobre a minha relação com Deus, a nossa relação com Deus, né? Tem a ver sobre aquilo que Deus implementou, colocou dentro de nós, para que nós sejamos semelhantes ao Filho de Deus, semelhante ao nosso Cristo, né? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Então eu queria que vocês repetissem comigo, né, essa frase: faça o bem, a quem puder, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. Enquanto você estiver vivo, né? Enquanto há fôlego de vida, faça o bem. Eu quero orar, entregar nosso dia na presença do Senhor. Essa palavra pode ser que você tenha que exercitar hoje mesmo, né?
Nós não sabemos, mas quero que isso fique gravado no coração, porque isso é fundamento para um cristão. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos, ó Deus querido, porque nós não merecíamos nada, mas o Senhor, com o seu amor, o seu favor, nos alcançou, e o bem que o Senhor fez para cada um de nós é trazer-nos, ó Deus querido, esse desejo, essa vontade, e estar próximos de nós, estar perto de nós, ó Deus. E nós somos gratos porque nós somos os reais beneficiários, Senhor, de quando nos aproximamos do Senhor, somos parecidos com o Senhor. Por isso, Senhor, continua a trabalhar no nosso caráter, Senhor, que nós não venhamos desistir, Pai. Eu sei que há tempos difíceis, nós estamos em tempos difíceis, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel porque o Senhor contempla, Senhor, para além daquilo que os nossos olhos veem, o Senhor contempla a intenção do coração de cada um, Pai. Meu Deus, que o Senhor continue a recompensar, Senhor, continue, Senhor, nos motivar, Senhor, continua, Senhor, a nos dar, Senhor, esse amor vivo, que possamos praticar todos os dias, Senhor, o favor e o bem em prol dos nossos irmãos, em prol daqueles que precisam. Como às vezes o pastor fala que há pessoas que merecem o nosso amor, mas há pessoas que são pessoas que precisam do nosso amor, Pai. Meu Deus, que nós possamos esboçar esse desejo, essa vontade sempre, Senhor, de fazer aquilo que agrada ao teu coração. Se quisermos chamar a atenção de alguém, que possamos chamar a atenção dos teus olhos, do Senhor, que possamos, como filhos amados, né, como a tua palavra fala do próprio Cristo, este é o meu filho amado, que possamos ser vistos pelo Senhor como filhos amados, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor tenha prazer, Senhor, nas nossas obras, nos nossos feitos, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a cumprir a lei do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém.